Direção. Aprendendo a ser guiados por Deus. Deus me impactou com uma das músicas que foi cantada. Ela tinha uma pergunta: que Deus é esse que começou o seu projeto em um deserto? Que Deus é esse que começou o seu projeto num deserto? Que Deus é esse? Quem começaria um projeto no deserto? Esta frase, ela me toca muito. Ela me toca muito e eu digo para vocês por quê. Porque ela revela o motivo que Deus nos leva ao deserto. Que Deus nos encaminha para o deserto. Ele tem que nos preparar para nos dirigir, para nos orientar, para nos guiar para o seu plano que Ele tem para nós. Um plano de paz, um plano de prosperidade, um plano de futuro. Somente a fé em Cristo é que tem uma proposta para o futuro. O mundo e as outras religiões dizem, tem que ser hoje. Porque algumas religiões dizem, porque a gente morre, depois pode reencarnar num cachorro, num gato, num cavalo, ou numa pessoa paralítica, ou numa pessoa assim, e eles vão colocando essas ideias. Outros dizem, não, a gente morreu e acabou. Só Jesus é que aponta um futuro. Não, essa vida não é tudo. Tem um futuro. Então Deus, Ele precisa nos levar para o deserto. E lá no deserto da vida, Deus executa o seu projeto para que nós aprendamos a ser guiados, orientados por Ele. Eu quero que você saiba que é plano de Deus que nós venhamos a aprender a confiar nele, a fim de nós sermos guiados, não só por um período da vida, mas durante todos os períodos da nossa vida, durante todo o trajeto da nossa existência. Para mim isso é muito, muito importante, muito especial. Isso me gera esperança no coração. Deus é um Deus que dá direção. E eu percebo, irmãos, nessa semana eu percebi claramente que para esse momento do culto, eu deveria ler com os irmãos o texto de Isaías 42, no versículo 16, antes de nós entrarmos no texto onde nós vamos meditar. Eu vejo que esse texto é uma promessa que Deus está dando para cada um de nós. Eu afirmo isso porque muitas vezes na vida, nós nos sentimos como cegos para tomar uma determinada decisão. Quantas vezes nós nem sabemos para que lado nós vamos? Quantas vezes você já ficou assim sem saber o que eu faço? Que postura que eu tomo? Que direção que eu tomo? Esse texto afirma assim, olha o que diz o texto: eu guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Deus está falando isso. Por favor, eu oro agora neste momento para que o Espírito Santo toque no seu coração, para que Ele abra o seu entendimento. Olha o que Deus está dizendo que Ele quer fazer. Eu quero guiar você, que não sabe tomar decisão, que como cego não sabe o que fazer. Eu quero fazer você caminhar pelas veredas que você ainda não conheceu, pelos caminhos certos da minha vontade. Eu vou tornar as trevas em luz, vou endireitar as coisas tortas, nunca vou desamparar você. Veja que esse texto destaca o quê? Que Deus quer nos guiar passo a passo. Deus quer nos orientar. Eu quero dizer a você mulher, a você homem, moça, rapaz, escute bem isso. Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, e eu quero guiar você pelo caminho da utilidade, para o caminho da vida plena. Quero orientar você a cada momento, a cada instante. Deus nos leva para o deserto, primeiro, para trabalhar a nossa exclusividade. Deus quer a nossa atenção. E quando nós damos a nossa atenção para Deus, a gente descobre que nessa atenção que Ele deu para nós, Ele já estava exclusivo para a gente. Ele não era um Deus que fica assim perturbado quando um fala com o outro. Pera, gente, eu não estou escutando. Assim vocês me enlouquecem. Não há Deus que suporta uma coisa dessa. Não, Deus não é assim. Ele escuta você exclusivamente. É demais isso.
Então Ele tem que trabalhar também a nossa atenção, a nossa exclusividade, para que a gente possa ver o que Ele está falando. Vimos também que Deus nos leva para o deserto para Ele nos restaurar. Deserto é lugar de restauração. Aí Moisés, vocês se lembram? Lá ele tinha perdido o sonho. Deus tinha que restaurar o sonho de vida de Moisés. No deserto Deus trabalha também essa questão da nossa fantasia, porque a gente vai vivendo a vida e a gente fica pensando, fazendo um punhado de fantasia, e daí perde o sonho de Deus para a vida. E Deus tem que purificar o nosso sonho, restaurar o nosso sonho, para tirar essas fantasias. Mas também nós vimos que é no deserto que Deus trabalha o nosso empoderamento, que Deus nos revela, mostra tudo o que você precisa para viver o meu plano. Eu tenho para você. Você não precisa ficar preocupado. Se para o meu plano você precisar de um carro, eu vou lhe dar. De um apartamento desse jeito, assim, eu vou lhe dar. Se você precisar de uma esposa, eu vou lhe dar. Se você precisar de um marido, eu vou lhe dar. O que o meu propósito exigir, eu tenho. E eu já coloquei tudo isso à sua disposição. Ele nos empodera. Ele nos capacita para isso. Vamos ler os 5 versículos primeiro de Êxodo, capítulo 3, aonde eu quero me basear para mostrar sobre como é que Deus nos guia, como é que Ele nos orienta. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E veja só, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmãos, esse texto, ele nos apresenta pelo menos 2 maneiras que nós temos, que Deus tem para nos orientar, para nos guiar. E eu quero neste momento orar para que o Espírito Santo lhe capacite a entender isso. Porque talvez você fique pensando: eu não escuto Deus falando comigo, eu não escuto Deus me guiar. Mas Ele tem feito. Talvez você não tenha percebido, mas Ele tem feito. E eu vejo nesse texto a primeira maneira que Deus trabalha a nossa capacidade de nós sermos guiados por Ele, para a gente descobrir a direção do plano dele, é através do que eu chamo de empurrão divino, de estímulos divinos. Eu gosto dessa ideia de Deus nos empurrando, de Deus nos levando para aquela direção. Vocês já sabem, eu já falei, eu tenho que trazer esse assunto de volta, porque nós temos que entender isso com clareza, para nós pararmos de viver vagando de um lado para o outro. Muitas vezes acontecem coisas, situações da nossa vida, que nos estimulam, que nos conduz a fazer determinadas coisas. E a maioria das vezes, a gente nem percebe que por trás dessas coisas que estão nos estimulando, está o estímulo de Deus, está a voz de Deus, está o trabalho de Deus. Nesses acontecimentos que eu estou me referindo como empurrão de Deus, nós somos estimulados através da nossa mente. A nossa mente parece falar alto conosco. Parece que é uma conversa que a gente tem dentro da gente. A nossa mente falando conosco. Às vezes essa voz, ela nos estimula a fazer algo. Tem outros momentos que esta voz nos estimula a tomar determinadas posturas, ou evitar determinadas posturas. E é o que eu estou chamando aqui de estímulo divino. Mas eu preciso deixar claro, antes de prosseguir, algo muito importante. Muito importante. É que esses pensamentos que se tornam voz, que se comunicam conosco, oriundos da nossa mente, ela pode ser também a voz da nossa carne, da nossa natureza humana. Ela pode ser a voz da incredulidade e pode ser também a voz de Deus. É muito importante que a gente aprenda a discernir esta voz. Por isso que Deus, Ele nos leva para o deserto, para a gente saber qual é a voz dele, diferenciar qual é o estímulo dele,
qual é o empurrão dele e qual não é o empurrão dele. Mas que Deus usa desse mecanismo para nos estimular a determinadas ações, é verdadeiro. Ele quer nos guiar. Como eu falei na última pregação, foi isso que aconteceu com Moisés no verso 1. Olha o verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E aqui veja, olha essa frase. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Esta frase que está em destaque, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, ela é muito importante, porque ela serve de exemplo para nós percebermos como é que Deus estava estimulando Moisés e como ele também age em nós. Veja que o texto sugere que não era habitual o Moisés passar para o outro lado do deserto, mas nesse dia ele foi para o outro lado. Nesse dia ele pensou alto: por que você tem que ficar aqui, Moisés? Essas ovelhinhas devem estar até cansadas. Aqui tem pouca grama, pouca comida. Por que você não passa para o outro lado do deserto? Veja, e no contexto, nós sabemos que era Deus que estava estimulando Moisés. Deus queria que Moisés tivesse um encontro com ele. Deus estimula Moisés a fazer algo voluntariamente, mas quem está por trás é Deus estimulando, é Deus empurrando, é Deus orientando, é Deus guiando. Para clarificar o que eu estou tentando comunicar com os irmãos, eu quero pensar em dois textos que há anos mexe comigo, talvez uns 15, 20 anos mexe no meu coração. O primeiro é o versículo 20 do capítulo 30 de Isaías, que diz assim: embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Veja, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Esse verso, irmãos, ele deixa claro que Deus é um Pai responsável. Ele não nos isenta das realidades da vida. Muitas vezes nós vamos comer o pão da adversidade. Muitas vezes nós vamos beber a água da aflição. O texto nos mostra que nós vamos passar por aflição e por adversidade. Por favor, leve isto a sério. Isso não pode mudar o fato de que nós enfrentamos a adversidade e bebemos a água da aflição. Mas veja, meus irmãos, que o texto também deixa claro que é nesses períodos que a diferença é feita, não por causa da isenção do pão da adversidade, nem porque nós somos livres da água da aflição, mas a diferença ela é feita no fato que os nossos olhos vão ser abertos e nós vamos ver Deus presente conosco. Nós vamos ver Ele presente conosco. Deus não se esconde de nós nesses períodos. Isso não é glorioso? Eu tenho visto isso. Desde 2001, quando eu comecei a passar por tribulações fortes, quando sepultei a minha esposa, eu tenho visto isso, Deus da minha vida. Como que Ele abriu meus olhos? Eu vi Deus. Eu percebi Deus comigo. Eu tenho percebido Deus comigo, agora mesmo. Esse ano não tem sido um ano fácil. O meu entorno de saúde, da minha família, tem sido difícil. Vocês que me conhecem de perto sabem do que eu estou falando. Não tem sido um ano fácil. Mas, meus irmãos, eu não posso reclamar. Ele não tem escondido de mim. Eu não estou reclamando da minha adversidade. Eu não estou reclamando da água da aflição. Porque Ele abriu meus olhos. Ele não se esconde de mim. Ele tem se mostrado perto de mim. É demais, é maravilhoso, é glorioso. A verdade que eu vejo é que Deus, Ele nos permitiria passar pelo vale da sombra da morte, só para que a gente pudesse experimentar como Ele nos consola, como Ele nos encoraja. Deus permite a gente passar pelo deserto, para nós percebermos o carinho dEle, a fala maravilhosa dEle. Deus permite que nós muitas vezes nos sintamos perdidos. Por que Ele permite isso? Para que a gente possa perceber Ele nos orientando, a voz dEle soando. Esse é o caminho, vai por ali.
para a gente aprender a discernir a voz orientadora dele. Não olhe para o momento que você está vivendo sem perceber isto. Eu quero que você leve a sério esse momento, porque esse momento que talvez você esteja vivendo, que você está dizendo é muito difícil, é duro demais, Deus está dizendo, não, eu estou lhe preparando para ouvir a minha voz orientadora, porque eu tenho o meu caminho na tempestade e na tormenta, eu tenho o meu caminho. Agora, tanto é verdade que Deus está nos preparando, veja o verso seguinte, que é o verso 21 de Isaías 30. Esse texto diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, esse é o caminho, siga. Será que você percebe a mensagem? Veja, ele está dizendo assim, eu não vou me esconder de ti. Apesar do pão da adversidade, da água da aflição, você vai me ver presente. Sabe como é que você vai me ver presente? Você vai ouvir uma voz por trás de você. Este é o caminho, siga. O que esse texto está dizendo? Deus iria nos estimular com essa voz interior, dizendo, por que você não vai por aqui, meu filho? Ele vai dizer assim, lá dentro você vai pensar que é você que está conversando. Não entre aqui, não entre aqui, não entre aqui. Olhe, essa é a mensagem que Deus está falando agora. Deus vai dizer assim, não faça esse negócio. Não caminhe com essa pessoa. Não caminhe, você não está percebendo? Eu acho que eu não devo caminhar com essa pessoa. Parece que é você que está pensando. Mas é estímulo divino. E Deus vai dizer assim, para de falar, não fala mais sobre esse assunto. Ele vai estimular você. Deus iria nos estimular com atitudes certas, que seria o sinal claro da presença orientadora de Deus. Veja, meus irmãos, que foi isso que Deus fez com Moisés. Olha o versículo 2. Olha claramente. Deus fala para Moisés, Moisés, sai, vai para outro lugar, sai do trivial. Moisés foi sensível, tanto que no verso 2, nós vemos que Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Agora veja no verso 3, qual é a reação de Moisés? Moisés pensou assim, que impressionante. Aí veio uma pergunta, por que a sarça se queima? Eu vou ver isso de perto. Essa fala de Moisés é o estímulo divino conversando com ele. Se você olhar em todo o contexto, é isso. É a voz que disse, essa voz da mente que disse para Moisés, você não acha que o que está acontecendo ali é demais? Você não acha que é impressionante o que está acontecendo? Olha Moisés, olha, presta atenção Moisés, a sarça queima, mas não é consumida, Moisés. Você não acha estranho isso? Você que é um camarada que foi criado lá no palácio, gente, eu nunca vi isso. O Moisés fica assim. Para Moisés, ele está pensando. No contexto do texto, nós sabemos que foi Deus que estava agindo, estimulando Moisés. Deus estava falando com Moisés. Deus estava orientando Moisés nos detalhes da vida. Deus estava guiando Moisés até o local onde ele viria para Deus e Deus falaria com ele, e ele ia ver Deus com seus próprios olhos. Moisés é sensível àquele estímulo. Foi por isso que Moisés mais tarde, ele mesmo registrou o que falou o povo de Israel naquele mesmo deserto, como nós vemos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 10 e 12, que é uma palavra de Deus para nós, aqui ele diz assim, numa terra deserta ele o encontrou. Ele está falando desse lugar, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu, ele o cuidou, guardou com o menino dos seus olhos. O Senhor os levou sozinho. O Senhor levou-os sozinho. Esse texto revela que Moisés, ele aprendeu a ser guiado, a orientado. Por quê? Porque ele foi estimulado a passar para o outro lado do deserto. E lá no deserto, a sarça estava queimando, Deus estava lá. Tanto que diz o texto que o Senhor viu quando Moisés estava se aproximando. E ele ficou olhando, observando. Meus irmãos, Moisés foi sensível à voz dele, tanto que o povo de Deus foi guiado pelo deserto. Agora, olha a conclusão de Moisés em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 31. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho e nos guiou o tempo todo, até que chegamos a este lugar.
Você percebe a mensagem que Deus está escrevendo no nosso coração? Deus deseja nos guiar o tempo todo. Então Ele nos estimula para nós fazermos determinadas coisas. Ele chega para a mãe e diz assim: "Ô mãe, você não acha que o comportamento desse menino está meio estranho, não?" Ela está pensando aqui na mente: "Não sei não, esse menino, ela fica olhando assim, esse menino aqui está meio estranho. Esse pensa, eu não sei o que está acontecendo com esse menino." E ela diz: "Ah, não é nada não, essa é preocupação de mãe." Ou então ele diz assim: "Por que essa pessoa está o tempo todo na internet?" "Ah, não tem nada demais ficar na internet. Ah, deixa para lá." Ou então ele diz: "Não seria melhor você dar uma olhadinha no histórico do computador?" Dá uma olhadinha no histórico do computador. Aí você vai lá e suspira aliviado: "Ah, não tem nada no histórico." Ué, a voz diz: "Mas por que foi apagado o histórico? Por que esse histórico foi apagado?" Aí você diz assim: desconfiança, mas que desconfiança da minha mente? Não, pode ser a voz de Deus orientando. Por quê? Você não deveria ver isso com mais clareza? Por quê? Deus nos estimula a tomar determinadas decisões. Aqui, irmãos, é muito importante. É muito importante que você perceba isso. Que Deus vai trabalhar nos estimulando. Ele vai dizer assim: "Por que você não vai orar agora?" "Ah, não quero orar." "Por que você não vai no culto hoje?" "Ah, não quero ir no culto hoje." "Por que você, não para de comer agora?" "Por que você não vai dormir agora?" "Amanhã você pega isso de novo." Daí não, você vai responder aquela mensagem. Aí você fala aquela bobagem, aquela besteira que não precisava ter falado. E Deus está dizendo para você, estimulando você. Agora, antes de prosseguir a mensagem, eu quero alertar. Você precisa saber que não é todo o estímulo que nós recebemos no nosso coração que vem da parte de Deus. Você tem que entender que a voz da ansiedade também nos estimula, que a voz da incredulidade também nos estimula, e que o mal também nos estimula. Então eu vou dar um exemplo para você entender. Eu hoje estou saindo do prédio para vir do apartamento que eu moro, para vir para o culto da manhã. Então eu abri a porta, minha esposa já tinha vindo mais cedo para o curso da Unibim, e eu então peguei, abri a porta, e fiquei com a sensação que a porta da geladeira estava aberta. Às vezes a gente desenvolve um toque assim de que achou alguma coisa que estava aberta. Será que eu fechei? Será que eu não fechei? Então a gente tem que vencer esses momentos. Aí eu olhei assim, o elevador estava lá marcando 12º, e o meu era o 9º. Eu pensei assim: poxa, eu acho que eu deveria apertar o elevador, ir lá na cozinha e voltar e pegar o elevador chegando. Aí eu pensei comigo, a voz alta falando comigo: "Não, você está com a perna bichada." Então faz uma coisa por vez, rapaz. Eu estou ensinando você tem que aprender, Jacó, fazer uma coisa por vez. Larga de sincronizar tudo, faz isso, mais aquilo, tudo engatilhado, não tem um espaço nenhum. Vai lá na cozinha, olha a geladeira, depois você chama o elevador. Aí então eu fui lá, claro, a porta da geladeira estava fechada, mas foi a conta de eu virar para trás, o elevador estava passando pelo 9º, e o 8º, e 7º. Me disse: "Pô, tá vendo? Se eu tivesse apertado o elevador, eu estava agora entrando no elevador." A voz falou comigo: "Pois é, mas Jacó, você vai ter que aprender a andar mais devagar. Você não tem mais pressa, Jacó. Você vai ter que aprender a fazer uma coisa por vez." E eu identifiquei claramente aqui a voz da ansiedade e a voz de Deus. A voz da ansiedade diz assim: "Marca lá, cara, vamos aproveitar o tempo. Engata as coisas. Não adianta, dá uma carreirinha ali, não vai dar nada não." A voz da ansiedade, querendo as coisas tudo imediatamente, assim, amarradinha para não ter que esperar. A voz de Deus dizendo: "Não, rapaz, nessa fase, Jacó, o que eu quero é experiência tua. Você vai ter que aprender a ser guiado por mim, não pela voz da ansiedade. Faz por vez." Aí eu fui lá, apertei o botão, falei: "Por via das dúvidas, eu vou no outro." Fui lá no outro, também estava lá embaixo. Eu voltei para aquele, disse: "Então eu vou ficar aqui." Você percebe? Muitas vezes você vai ser estimulado, você vai ter que verificar: pera lá, será que essa voz é a voz de Deus ou é a voz da ansiedade? E aí você pergunta: como é que eu sei, pastor? Essa que é a coisa maravilhosa que eu vejo no texto de Moisés, nessa história de Moisés que nós estamos estudando, no capítulo 3 de Moisés. Veja o que esse texto diz no versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Horebe, ao monte de Deus.
Eu oro para que o Espírito Santo lhe traga a revelação. Olha o que esse texto está dizendo. O estímulo de Deus no coração de Moisés não levou Moisés para a boate. O estímulo de Deus no coração de Moisés não levou Moisés para o happy hour, para a balada, para o boteco. Guarde isso, meus irmãos. O estímulo divino nunca vai nos levar a um outro lugar, a não ser para perto de Deus. Veja que o texto é claro. O estímulo de Deus levou Moisés no deserto, a um lugar chamado o Monte Horebe, conhecido como o Monte Santo. Deus não lhe estimulará a ir a qualquer direção que não seja para perto dele. Você vai saber disso. É só perguntar: o Senhor, eu estou me estimulando isso aqui, mas esse estímulo vai me levar para perto do Senhor? E se não, você vai saber que não é Ele. Deus irá te estimular a ficar longe de qualquer lugar que não combine com Ele. Deus irá estimular você a manter-se distante de qualquer relacionamento que não se aproxima dEle, que não tem aprovação dEle. Você tem estímulo que você tem que rejeitar. Eu vi ontem, eu não pequei, mas eu cedi a um estímulo que depois eu disse: pô, Senhor, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo. Porque aquilo pode ser usado contra mim uma hora dessa. Porque o inimigo às vezes faz assim, ele guarda. Coloquei no arquivo de ataque. E quando interessa a ele, aquele desgraçado, miserento dos quintos dos infernos, e ele vem e lança aquilo na nossa face, para nos arrebentar. Então, primeiro, Deus nos estimula. A segunda maneira que Deus trabalha a nossa capacidade de sermos guiados para a gente ir na direção dele é arquitetando e ordenando as nossas circunstâncias. Ele usa as nossas circunstâncias da vida. Então, primeiro ele nos estimula. E aí ele cria um contexto. Presta atenção, Deus está falando com você. Ele cria um contexto na sua vida, aonde ele junta o estímulo que ele está lidando com aquele contexto. Eu queria deixar muito claro, irmãos, de novo, nessa parte da mensagem, que aquele que crê em Cristo, ele não é guiado pelas circunstâncias. Ele é guiado pela fé. Diga um amém. Ele é guiado pela fé. Pela fé. As circunstâncias, ela pode ser uma ferramenta do mal. Eu reconheço isso. Elas nem sempre são confiáveis. Mas, irmãos, não se dirigir pelas circunstâncias é diferente de ignorar as circunstâncias. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, não ignore as circunstâncias da sua vida hoje. O momento, o contexto que você está vivendo. O estímulo divino, muitas vezes, pode usar, e Deus pode, inclusive, arquitetar, ordenar determinadas circunstâncias para nos atrair ao seu plano vitorioso. Você seguramente se lembra da história de Jonas. Vocês se lembram que ele estava fugindo de Deus. E o que Deus fez? Deixou ele fugir. Ele foi para Tarsis. E o que Deus fez? Deus armou uma tempestade no mar. E aí, ele teve que reconhecer: eu que estou causando um problema. Então ele disse: o único jeito de salvar vocês, me joga na água. É eu que sou o mal aqui. Sabe o que Deus fez? Deus arquitetou um grande peixe que engoliu Jonas. E sabe onde esse grande peixe levou Jonas? Vomitou ele na praia de Nínive. Deus arquitetou, Deus ordenou. Deus fez isto. Não ignore as circunstâncias. Veja que na vida de Moisés foi exatamente isso que aconteceu. No versículo 2, nós vemos que Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. No versículo 3, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Olha o texto. Veja, Deus arquitetou as circunstâncias, estimulou, arquitetou as circunstâncias no local onde Deus estava esperando ele, atraiu a atenção de Moisés. Deus colocou fogo numa sarça que não se consumia. Deus estimulou a mente de Moisés para considerar o quadro e se aproximar. Moisés teve um encontro com Deus porque ele não ignorou as circunstâncias.
Ele parou para ver, ele parou para observar. A voz na mente de Moisés dizia: você não acha espetacular essa cena? A chama não se consome, o fogo não destrói, como é que isso pode ser? Você não acha que deveria ver isso, Moisés? Chega mais de perto. Deus arquitetou as circunstâncias para atrair Moisés. E muitas vezes, por amor, Deus precisa tocar fogo ao nosso entorno, para que nós venhamos correr na direção dele. Você percebe a mensagem? Percebe o que Deus está falando? Quero perguntar para você, aonde é que Deus está tocando fogo? E você está perguntando, mas está estranho esse negócio. O que está acontecendo? Por que esse um monte de eventos assim? O que está acontecendo? O que é isso? Eu tenho que ver isso de perto. Alguém tem que me dar uma resposta. Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida desse jeito? Aqui, irmãos, e eu vejo neste momento que é a hora, que é o momento, irmãos, de eu ler para vocês um texto que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que é de Deus para a sua vida nesse momento. Olha o que diz esse texto: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. E eu sei que nós gostamos de olhar a primeira parte. No dia da prosperidade, está vendo? Tem que aproveitar a vida. Eu não sei do dia da manhã. Não é essa a mensagem que esse texto está dizendo. O texto é claro. No momento de bonança, a gente deve aproveitar sem se embriagar por aquele tempo de calmaria. Mas o foco é que no tempo da adversidade a gente deve considerar. O que isso significa? Deus está dizendo: não ignore o contexto da sua vida. Não ignore as circunstâncias que estão no seu viver. Considere o seu momento. Olhe para o contexto da sua vida. Deus está dizendo: eu estou estimulando você a parar, a considerar o rumo que você tem dado na sua vida. Eu tenho alertado você para mudar a sua atitude. Deus está questionando: o que eu vou ter que fazer para que você reconsidere o seu caminho? Para que você reconsidere e volte para mim. O que eu vou ter que fazer para você considerar a sua vida? Deus está dizendo assim: olha, eu estou estimulando você. Olha as circunstâncias. Não ignore esse momento. Para discernir. Então, desta forma que Deus vai nos guiar. Ele vai estimular falar na nossa mente, aquela voz. Por exemplo, hoje, alguns de vocês estão aqui e eu conversei com uma boa parte de vocês. E nós conversamos. E alguns de vocês, eu vim aqui por causa que eu tenho o batismo do meu neto, da minha neta. Minha amiga vai batizar. Nós fomos convidados por um amigo. Sabe? Talvez você disse que isso daí foi alguém que convidou. Esse foi o estímulo. Deus estava por trás disso. Vou na igreja hoje. Vou lá na missionária. Eu vou lá no culto hoje. Foi Deus estimulando. Ele arquitetou a circunstância, todo o contexto, para que você viesse. E você veio, quem sabe, pensando: estou assistindo o batismo, vou conhecer essa igreja. Deus arquitetou toda a circunstância para você ouvir esta mensagem, para você perceber que Ele tem um plano glorioso para a sua vida, que você não precisa andar sozinho. Esta é a segunda mensagem que nós temos sobre Êxodo capítulo 3, mostrando como é que Deus nos guia no deserto, como Ele é glorioso conosco no deserto. Ele nos estimula, Ele arquiteta a circunstância, Ele nos leva naquela posição. Muitas vezes Deus nos coloca no fundo do poço, para a gente aprender que só tem uma saída: olhar para cima. Ele arquiteta as circunstâncias. Eu queria neste momento que você entendesse, mas que ao mesmo tempo que Ele estimula e arquiteta, a voz dele vai dizer: meu filho, faça assim. Ele vai guiar você, Ele vai orientar você. O Espírito Santo habita naquele que crê, e Ele nos orienta. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Você não pode de maneira nenhuma sair daqui sem antes enfrentar esta realidade. Deus estimulou você, trouxe você aqui, e a palavra é clara. Da mesma maneira como Ele levou Moisés a considerar as circunstâncias que ele estava envolvido, Deus hoje está pedindo para você considerar as circunstâncias da sua vida. Talvez tenha algo se repetindo na sua vida, uma situação se repetindo na sua casa.
Deus está pedindo, considera. Considera. Não ignora isso. É um estímulo divino. Avalia melhor. Senta mais demoradamente. Dobra o teu joelho. Talvez seus momentos não sejam os momentos melhores, como eu também não estou vivendo os meus melhores momentos, mas eu não posso reclamar. Embora o pão é da adversidade, a água é da aflição, mas Ele não está se escondendo de mim. Meus olhos se abriram, eu estou vendo Ele muito perto. Ele é demais, Ele é maravilhoso. Você pode confiar nele. Ó Pai Celestial, peço que o Senhor aplique a Tua palavra ao coração dessa pessoa. Não deixe essa pessoa sair daqui, Senhor, de jeito nenhum, sem tomar essa decisão. Essa mãe, esse pai, esse filho, essa moça, essa jovem senhora, esse jovem senhor que está aqui com uma crise pessoal na família. Jesus, que essa palavra toque na vida, que ele tome essa decisão. Missionária Central de Maringá.